E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia, amém? O texto esta manhã está no Evangelho de João, João capítulo 15. Vamos estar lendo do verso 12 até o verso 18, que diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro a vós odiou a mim. Amém? Até aí. Amados, Jesus falando aos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos como de costume. Jesus deixou grandes ensinamentos para aqueles homens, para que esses ensinamentos fossem repassados aos próximos discípulos, porque a ordem era ide fazer discípulos em todas as nações. E aqueles primeiros discípulos cumpriram esta ordem, cumpriram os mandamentos do Senhor e fizeram discípulos. E a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, continuam ecoando ao longo dos anos. E os novos discípulos precisam entender que o Senhor, Ele quer nos ensinar. E aí ele fala, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Imagine que se os discípulos que tinham uma grande obra, tinham uma obra a ser feita, se eles não estivessem em harmonia, como esta obra iria se desenrolar? Como eles iriam fazer esta obra, executar esta obra, depois que Jesus fosse assunto aos céus? Então era necessário que eles entendessem que eles precisavam amar uns aos outros, a começar deles, a começar daquele grupo, para que aquele grupo fosse um grupo coeso, fosse um grupo forte, para dar sequência à obra do Senhor. Então Jesus dá esse primeiro mandamento, esse mandamento aqui, aos seus discípulos e a mim e a você, que somos os discípulos de hoje. Devemos amar os nossos irmãos para que possamos realizar as obras do Senhor com maior eficácia, com maior relevância. Quantas pessoas nas igrejas ficam disputando uma com as outras, ficam enciumadas uma com as outras e esquecem que Jesus disse para que amássemos uns aos outros. E é um exercício porque temos que começar de um ponto. E começar da igreja é mais fácil do que começar lá fora. É um exercício. E aí ele coloca, verso 13, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E aí Jesus fala, olha, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, se amarmos uns aos outros, Jesus será o nosso amigo. E o amigo, como ele mesmo disse, o amigo, ele é além do servo. Ele coloca aqui no verso
15. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O Senhor quer tratar diretamente com você, assim como um amigo trata com o seu melhor amigo. O Senhor quer ser o seu melhor amigo. Quer falar diretamente com você. E ele coloca aqui antes, olha, quer ser meu amigo? Então, cumpra os meus mandamentos. Coloque em prática na sua vida aquilo que Jesus tem te ensinado. E aí no verso 16 diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Precisamos gerar frutos nesta terra e frutos que permaneçam. Uma árvore boa gera bons frutos. Precisamos ser árvores boas. Precisamos ser bons discípulos para formar discípulos bons. Precisamos permanecer para formar discípulos que permaneçam. E ele diz, olha, escolhi a vós para que vades e deis fruto. Precisamos fazer a obra do Senhor. E aí no final ele diz o seguinte, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro, antes de vós, ele me odiou. Antes de odiar a nós, ele odiou primeiro o Senhor. Isso nos leva a uma reflexão de que no ministério de Jesus, ele experimentou as mesmas coisas que experimentamos no nosso ministério, no nosso dia a dia, no pregar da palavra. Rejeição, acusação, calúnia, chacota, desprezo. Podemos relacionar tantas coisas que sofremos hoje ao anunciar o Evangelho. Mas saiba que isso tudo Jesus passou primeiro. E ele foi um vencedor. E hoje ele está conosco, nos conduzindo, nos guiando. Deixou o Espírito Santo para nos consolar, para que fôssemos vencedores também. Não se esqueça, você é um vencedor. Jesus venceu e ensinou a vencer. Basta seguirmos os ensinamentos dele e seremos mais que vencedores. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.